Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Hamad Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Hamad Xerém. Adoração. Deus, venha estar abençoando, Senhor, cada vida que está aqui, Senhor. Toca, Senhor, com tuas mãos, ó Pai. Venha, Senhor, fazer um mover, ó Pai, do teu Espírito neste lugar, ó Deus. Que cada um aqui venha ser aquecido pelo teu Espírito, ó Deus. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor. Sobre o
Glorioso é teu nome, Senhor, exaltado, Senhor, seja o teu nome, ó Deus. Aleluia, Pai. Ao meu discípulo amado. Aleluia. Irmãos, é uma honra, um prazer imenso estar aqui nessa casa apostólica. Pode continuar, Levita. Pode continuar, que eu gosto desse negócio aí. Amém? E uma honra estar aqui. Eu tenho acompanhado os vídeos aqui que são feitos, que hoje nós estamos na geração da visibilidade, né? E quem é visto é o quê? Lembrado. Então é uma forma que Deus nos deu de tecnologia também, usar em favor do ministério, da igreja, de irmãos muitas vezes que não conseguem acompanhar o culto presencial, mas conseguem acompanhar o culto online. A gente viemos de uma pandemia e tinha muitos irmãos na nossa igreja, que eram aqueles irmãos que vinham ao culto e às vezes faltava. E aí nós começamos a fazer só os cultos online, porque lá em São Paulo o negócio ficou brabo, não podia fazer culto presencial de jeito nenhum. Não sei como é que ficou aqui no Rio de Janeiro, mas lá ficou muito rígida essa lei e não podia. E eu comecei a fazer os cultos online, e incrível que pareça que tinha irmãos com falta de compromisso que faltava no culto online. Eu nunca vi isso, faltar no culto online. Eu falava assim: ô varão, por que você não viu lá, não assistiu o culto? Ô pastor, eu esqueci, cara, do horário, eu esqueci. Falei: cara, faltar no culto online é a pior coisa que existe, né? Nós estamos vivendo nos fins dos tempos verdadeiramente. E o culto online, ele é um culto para nós que é benéfico para pessoas que talvez estão distantes. Mas você que é da cidade, você que é da localidade, não perca o privilégio, porque a Bíblia diz: quão bom e suave que tenha esse calor humano de unidade. Uma igreja que é unida, ela cresce. Uma igreja que ela tem o calor humano, porque nós precisamos expressar o amor. Qual foi o mandamento que Deus deixou para nós? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, amar o que é? É demonstração de carinho, de importância, de amizade, de preocupação. E a igreja, quando ela avança desse jeito, sabe, quando ela anda nesses primórdios, a palavra de Deus diz que ela cresce. Porque hoje, sabe como é que é o negócio? Ema, cada um com seus problemas. É assim que as pessoas vivem. É assim. Irmão, eu sou um pouco diferente para ministrar do pastor Érico, dos pastores dessa casa, mas eu sou um homem de Deus, viu? Em nome de Jesus, amém? Não se preocupe não, que eu não vou falar nada de nenhuma heresia aqui. Eu vou até descer, porque está muito favorável. Muito prazer, eu sou o apóstolo Rogério Andrade, da comunidade Ramá de São Paulo. Já fui ligado ao ministério aqui, comunidade Ramá do Rio de Janeiro, por alguns anos. E depois, por questão até da distância, localidade, nós deixamos de andar um pouco com o pastor Érico e começamos a caminhar numa outra vertente, no ministério apostólico e profético lá em São Paulo. E aí o Senhor foi nos levando a lugares que a gente nunca pensou que poderia entrar. E hoje nós temos uma igreja lá, considerável, razoável, grande, que caminha na visão celular, que trabalha com os encontros com Deus. Inclusive os pastores daqui já estiveram nesses encontros, que foi bênção na vida deles, eu tenho certeza, transformador. Um final de semana que você separa, sabe, para Deus. É diferente de qualquer retiro que você participou na tua vida. Os retiros são bênção, são edificantes, mas o encontro com Deus, ele é um divisor de água na vida de uma pessoa, em todas as suas áreas, no casamento, na vida profissional, na vida ministerial, na vida espiritual, principalmente. Há uma mudança muito grande, há um tempo, sabe, que começa a ser desencadeado na nossa vida, para entender e que a nossa visão precisa ser alargada, porque a igreja não pode ficar dentro só de quatro paredes, ela precisa sair para fora. A Bíblia diz assim que a humanidade está aguardando a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. E quem é filho de Deus aqui? Diga assim: eu sou filho de Deus. Então o seu vizinho, o seu parente, ele está aguardando a manifestação sua, como um homem ou uma mulher de Deus, com atitudes, não com palavras. Porque tem gente que muitas vezes fala assim: poxa, para ser crente igual aquele ali, prefiro nem ser, por causa do mau testemunho. Mas quando a igreja, eu falava hoje para o rapaz, perdão até o que eu vou dizer, né? Mas vai para a rede social, né? Mas amém. Eu vim quebrar protocolo, irmão.
Não tem jeito. O Senhor me chamou como Jeú para cortar a cabeça de Jezabel. Está entendendo? Esse espírito, sabe? E aí, que nem eu vim aqui para ministrar num café de pastores, igrejas que levam o nome apostólico, mas que os fundamentos apostólicos não prevalecem nessas igrejas. São igrejas, muitas vezes, algumas, que nasceram, sabe, da Assembleia, porque o que impera aqui é a Assembleia, ou não é? Sim ou não? A Assembleia aqui tem de monte, e a maioria que não é Assembleia, parece com a Assembleia. Não leva o nome da Assembleia Apostólica, mas é uma igreja assembleiana, do mesmo jeito, lá vai acabar da baixada, e começa os reteté e aquele culto, e não só isso, porque a Bíblia diz assim, que o que mais importa é o que está dentro de nós do que está no nosso exterior. Quem está entendendo? Quem pegou a visão aí? O que mais importa é o que você é de verdade diante de Deus, não o que você representa diante da sociedade. E a gente vê que muitas dessas igrejas aqui, as pessoas iniciaram através de uma rebeldia, de uma divisão de uma outra igreja, e começa ali com o povo, e aí o negócio não vai para frente, não anda, não progride, e aí eles querem buscar estratégia humana. E olha, eu posso te dizer uma coisa, Deus não trabalha com rebeldia, tanto que lá no céu, quando foi a grande rebelião, Satanás levou uma terça parte. Então esses irmãos muitas vezes, com o espírito da síndrome luciferiana, começa a sair. Lá na nossa igreja, nós tivemos pandemia, 4 anos, irmãos, que não saiu uma alma da minha igreja. Só entra, meu irmão, só entra. Quem pode dar glória a Deus por isso? E assim a família vai crescendo, sabe? A gente vai desenvolvendo o amor, a graça no nosso meio, sabe? É um povo muito doido, irmão. O nosso culto lá é um culto meio diferente, sabe? Porque o poder, a manifestação de Deus, ela chega àqueles que querem, àqueles que buscam. E não é porque às vezes tem o mais quietinho e tem o mais extravagante, que Deus não está na vida do quietinho ou do extravagante. Deus está na vida de todos aqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. Eu sou o apóstolo Rogério, casado com a pastora Alessandra para sempre, sabe? Estamos lá casados para sempre, são 25 anos, a gente vai completar esse ano de casado. Tenho 2 filhos, o Vinícius, que é meu guitarrista predileto lá, tem 24 anos, já sou vô, tenho 2 netos já, quem pode dar glória a Deus por isso? Pois é, meu irmão, minha prole já está indo, já nas promessas de Deus, sabe, uma bênção. Meus pais caminham comigo, meu pai, minha mãe, minha família caminha comigo, meus parentes caminham comigo, irmão, primo, todo. Por quê? Sabe quem eu era? Igual aquela música, eu era um bêbado e vivia drogado. Eu era assim, um gadareno que vivia. E o meu testemunho de mudança, quando eles viram, porque são 20 anos de ministério que eu estou completando já. E 20 anos, desses 20 anos faz 12 que eu conheço o Marcos. 12, o pastor Marcos Paulo. E Deus vai mudando as nossas histórias. Porque é impossível que o passar dos anos você chegue numa igreja e Deus não mude a sua vida. Porque Deus tem que mudar. Se você chegou falido, você vai prosperar. Se você chegou derrotado, você vai ser vitorioso. Se você chegou perturbado, você vai ser liberto. Porque o reino de Deus é assim, é um reino de mudança, é um reino de poder transformador. Não adianta a pessoa falar, eu estou no reino e continuar com as mesmas práticas. Não adianta, eu estou no reino e continuar comprando e não pagando. Eu estou no reino e continua mentindo. Eu estou no reino e não sabe honrar a esposa, não sabe honrar o esposo. Quem está comigo, diga amém. Então, eu tenho acompanhado o que está acontecendo. Eu vi jantar de casais aqui nessa casa. Os irmãos, né? Talvez faz tanto tempo que não leva a mulher para dar uma voltinha, né? Aproveitaram a oportunidade, vieram, eu vi os coração. Eu vi as famílias junto, reunidas, irmão. Que benção, uma igreja em movimento, ela precisa trabalhar, ela precisa ser ativa. E esses momentos são os momentos que a gente tem que convidar a nossa família, as pessoas a qual estão do nosso ciclo, e dizer para elas assim, ó, não tem problema não, já paguei a sua para você ir. Porque reino de Deus é a gente investir também em pessoas. Não ame coisas, ame pessoas. Hoje eu vi uma frase, e essas frases de efeito, né, nesses vídeos de TikTok, né, que a moda é essa, e dizia assim, que um pastor que mandou para mim,
dizia assim que às vezes a gente fala, eu não vou lá visitar meu parente porque eu tenho que trabalhar e eu estou trabalhando muito. Mas quando esse parente morre, a gente para toda a nossa vida e corre para ir lá no velório. Pode ser num outro estado, pode ser numa outra cidade, pode ser numa outra localidade. Você pega um trem, você pega um avião, você pega um ônibus, você pega um carro, viaja horas, corre para chegar antes do funeral, antes de acontecer o sepultamento. Mas muitas vezes a gente, sabe, se preocupa com as coisas secundárias e não valorizamos aquilo que é real. Por isso olha para quem está do teu lado e diga assim, não ame coisas. Diga assim, ame pessoas. Porque pessoas são o reino de Deus. Sabia disso? Então se Deus te dá um carro, não é para você falar, eu estou de carro. É para aquele irmãozinho menos favorecido. Você está entendendo? É sério, aquele irmãozinho menos favorecido, se está um tempo frio como hoje, que ele está com as crianças dele, você fala para ele, eu vou te levar, eu vou te dar uma carona. A gasolina está 7 e pouco, mas não tem problema não. O meu Deus vai dar condição para mim. É sério. Irmão, eu lembro quando eu tinha moto, e aí uma vez a moto furou o pneu, e eu tive que ir de ônibus para a igreja. E aí o irmão passou com o carro vazio, buzinou, Pai do Senhor. Falei, lazarento, olha, está indo para o mesmo lado, não me deu uma carona, um frio danado. Sabe que hoje o dia é ruim de condução. E aquilo que a gente não quer para a gente não quer para os outros. Eu sou um dos últimos, mas é porque você é pastor. A minha obrigação é a mesma que a sua. O que eu tenho que fazer é a mesma coisa que você tem que fazer, porque no reino de Deus, a Bíblia diz que Jesus veio para servir uns aos outros. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então a igreja, ela tem esse papel, ela tem que fazer isso, sabe? E o povo, os nossos discípulos, que nem eu estou aqui hoje, e lá ninguém vai embora de a pé na minha igreja. O Senhor já me deu 2 Kombi na igreja para carregar, ofertada. A primeira chegou e o irmão falou assim, ó, esse carro que Deus mandou dar para você. Eu falei, mentira. Mas dado mesmo? Ele disse, dado. Mas deixa eu te falar, mas não tem prestação para pagar dela? Ele falou, não, tá tudo quitadinho, é teu, tó. Faz o que você quiser. E aí nós pegamos aquela Kombi, colocamos até o apelido dela de Chimbica, sabe? Porque ela ia para tudo quanto é lugar. Às vezes ela parava no meio do caminho, os irmãos tinham que descer para empurrar a Chimbica. Você está entendendo? Mas ela carregava todo mundo. Cabia 10 lugares no documento, era para 10 pessoas, ela andava com 20. Você está entendendo? Parecia as vans que vai para Nova Campinas, para os lugares lá. Hoje eu vim de van, o irmão falou, eu vou te buscar na rodoviária. Eu disse, não, desde que eu quero aprender a andar no Rio de Janeiro, sabe? Ah, mas isso aqui é perigoso, é ruim, não entra não, se não tem experiência. Igual aquele negócio lá que o cara fala lá, como é que no TikTok, né? Tem que ter a experiência e a coisa para entrar, entendeu? Senão não entra não. E aí eu falei, não, deixa que eu me viro. Quando eu cheguei lá, eu perguntei como é que era para pegar o ônibus, a van. O rapaz falou, espera aqui que aqui passa. Eu falei, tá bom. Pareceu Gramático, passou um monte de lugar. E a de Nova Campinas não viu, eu estava quase desistindo. Eu falei, acho que eu vou pegar um táxi ou um Uber e vou embora. Ou então eu vou ligar para ele vir me buscar. Daqui a pouco veio de Nova Campinas. E aí eu peguei na porta da rodoviária, vazia, dava para escolher os bancos, Unidunité, Salamé, Minguê, onde eu quero sentar. E eu fui, sentei no vidro, na janela, e daqui a pouco começou, Nova Campinas, não sei da quanto. Entra um, entra dois, entra três. E aí daqui a pouco entrou uma mulher, já sentou do meu lado, eu já tive que me ajeitar mais para cá, porque ela era um pouquinho mais fortinha. E aí eu, tá bom, e eu com a bolsa aqui. Irmão, não sei que aquele cara, eu não sei. Ele achava que aquilo lá, acho que era um ônibus, porque eu nunca vi caber tanta gente dentro de uma van como coube hoje de manhã, sabe? Lotou demais o negócio. Tinha gente até, sabe, acho que no teto do lado de fora. Tinha alguém surfando lá em cima, eu acho. Porque ele parava em todo ponto. Eu falei, moço, eu fiquei pensando comigo, eu falei, não cabe mais ninguém, esse cara que foi pôr as pessoas aonde? E aí, as pessoas com a necessidade, né? Porque muitas vezes a necessidade, ela nos obriga a fazer coisas. Sim ou não? Não é verdade?
E aí tem horário, vai demorar para vir outra, acaba entrando, apertando, e daqui a pouco tinha gente em cima de mim assim, ó. Eu falei, Senhor, agora Covid, as coisas, eu falei, Senhor, cheia demais. Mas o que eu tiro com isso? Que às vezes a necessidade, ela rouba as pessoas do propósito. Nós não podemos nos movimentar por necessidade. Nós temos que nos movimentar pelo propósito que Deus tem na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Porque muitas das vezes na nossa vida espiritual também vai estar do mesmo jeito, sabe? Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para realizar, e aí a gente está se movimentando pela necessidade, porque como eu disse no começo, precisa trabalhar, de vez fazer aquela visita para a pessoa, depois eu faço porque eu tenho que trabalhar, e aí, mas eu preciso descansar porque amanhã eu trabalho, e aí, sabe o que acontece? A necessidade nos rouba do propósito. E a Bíblia diz que nós temos que viver dentro de um propósito, porque os dias estão findando. Vamos para a palavra de Deus? Vamos lá, só foi a introdução. Vamos ler livro de Mateus, capítulo de número, aleluia, deixa eu ver aqui, 24, no versículo 36. Vamos discursar um pouquinho, não sei quanto tempo eu tenho, mas vamos correr para a gente falar um pouquinho do amor de Deus, da graça dele e do tempo que estamos vivendo, para que nós possamos entender a movimentação da igreja nos dias de hoje. A igreja, ela tem que ser uma igreja profética, que se movimenta no tempo, no discernimento do tempo, da estação e do modo que Deus quer agir. Quem está comigo, diga amém. Mas a igreja patética, sabe o que ela faz? Ela fica esperando as coisas acontecer, para ela poder se movimentar um pouquinho. E nós não podemos viver numa igreja patética, temos que viver numa igreja profética, que traz transformação para tempos a qual atuais estamos vivendo. Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Versículo 40. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro deixado. Estando duas moendo no moinho, será levado e uma deixada. Vigiai, pois porque não sabeis o que a hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa ou roubar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o seu Senhor constituiu sobre os seus servos, para dar-lhe o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo isso. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no coração: ó meu Senhor, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus servos, os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, e virá o Senhor daquele servo num dia em que o não esperará, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, porque sabemos que são dias em que precisamos entender os modos e os meios a qual o Senhor quer agir. Por isso, nessa noite, Senhor, que eu seja uma boca profética nesse lugar, que eu seja, Senhor, um instrumento para que, Senhor, esta igreja possa ser levada a um nível maior, ó Pai, de entendimento,
da tua vontade, pois ela é boa, perfeita e agradável. Amém. Queridos, quem já percebeu que os nossos dias estão passando muito rápido? A gente tem visto isso nas nossas semanas. Hoje é domingo, amanhã é segunda, você começa a trabalhar, daqui a pouco já é quinta-feira, já é sexta-feira e já veio o final de semana novamente. Nós estamos, que mês que nós estamos? Mês de junho. O mês de junho equivale ao 6º mês do ano corrente que estamos, e já está terminando junho. Quem se deu conta disso? Está acabando, vai entrar, já passamos da metade do ano, irmão. E o que nós tiramos com isso? E nós fomos, eu estava buscando uma revelação para procurar entender. Por quê? Dizem que até os 18 anos passa devagar para a gente, né? Mas quando faz os 18, eu fiz 18 há poucos dias, e aí parece que está numa velocidade rápida demais as coisas acontecendo na minha vida. É muita responsabilidade, principalmente com as contas. A gente paga, quando você paga hoje, daqui a pouco já chega a outra. É assim ou não é só na minha vida? A gente paga uma e chega a outra. Eu falo, poxa, eu nunca consigo deixar todas, falar assim, ó, tá todas. Não, já chegou a próxima que vai vencer ainda, mas já chegou. E a gente consegue perceber isso, que o tempo está numa velocidade extraordinária correndo. E tudo isso tem um sinal profético, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, os dias seriam o quê? Abreviados. Sim ou não? Quem está comigo, diga glória a Deus. E aí, olha só, a Bíblia diz isso, e a ciência também reconhece isso. Por quê? Eu estava conversando com um amigo, e ele tem um cara muito doido. E ele tem um filho que trabalha na NASA, lá no campus de São José dos Campos. E lá tem uma estação, não sei se vocês sabem disso, tem uma estação de estudo espacial lá. E ele começou a discursar, e ele falou assim, ó, pastor, esse negócio é gente, o pessoal acha que eu sou meio louco, eu sou meio maluco, um velho doido, entendeu? Mas o meu filho, ele trabalha lá, e pode colocar no Google que você vai ver estudos sobre os dias e os minutos que estamos vivendo nesses dias. E o estudo da NASA, ela foi verificar que a Terra está girando numa velocidade maior em torno do seu eixo. E quando a gente estava na escola, a gente ouvia falar sobre isso nas aulas de geografia. Quem lembra disso aí? Quem lembra? Faz tempo, né, irmão? Você tá velho já, né? Faz tempo, as aulas de geografia, os mapas, E aí, olha só, esses dias chegaram nesse tempo. A gente vê que hoje nós temos as mesmas 24 horas do dia, mas por causa desse movimento que a Terra está fazendo mais rápida, acelerada em torno dos cosmos, de tudo, do Sol, o nosso dia que tinha 24 horas, por causa dessa velocidade, ele caiu com a sensação de 18 horas hoje que nós temos no nosso dia. Quem percebeu isso? Isso é estudo. Se você quiser comprovar, fala, esse cara está falando, vai lá no Google, vai lá no pai do burro, você está entendendo? Puxa lá, fala assim, minutos e horas que a Terra está fazendo a sua rotação. Pode digitar na barra de rolagem que você vai entender isso lá na sua casa. Você vai falar, uau, porque foi o que aconteceu comigo. Quando eu vi, eu falei, uau. E aí, olha só, os minutos que nós tínhamos, que era 60 minutos, que continua equivalendo 60 minutos, é uma conta básica, continua sendo 60 minutos, mas por causa o aumento da velocidade hoje, a sensação é de 45 minutos, 1 hora. Quem está entendendo? Diga amém. Então, por isso que a gente vê os sinais apontando, a gente vê que as coisas estão muito evidentes de tudo que estamos vivendo nesses dias, a tecnologia, a capacitação humana do homem, são coisas que os sinais apontam. As guerras, a guerra lá não acabou não da Rússia, está acontecendo ainda, só amenizou as notícias. Por quê? Não adianta mais ficar também falando que o povo já não quer mais saber de guerra, quer passar. A imprensa, ela vive em cima da desgraça, só que chega uma hora que a desgraça já não é mais graça para ninguém. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então, esse tipo de notícia já não interessa para nós. Então não tem mais, a guerra continua, ela não parou. E a Bíblia diz que nos últimos dias teria o quê? Rumores de guerra.
Nós estamos vivendo, teve um pastor que foi ministrar na minha igreja, e ele falou sobre o Shemitah. O Shemitah, para o judeu, é um fechamento de um ciclo de 7 anos. A cada 7 anos acontece algo profético, de sinais. E quando ele foi lá na minha igreja ministrar no começo do ano, ele disse: nós estamos vivendo o ano do Shemitah. A guerra não tinha acontecido, aconteceu a guerra. E é os sinais da Bíblia, irmão. Isso é Bíblia, varão. Isso é Bíblia, meu irmão, minha irmã. Por isso que a gente tem que andar colado na palavra e prestando atenção nos sinais que vêm do céu. Porque a Bíblia diz que quando chegar o dia, a hora, ninguém sabe, mas os escolhidos não vão ser enganados. Quem tem base na palavra de Deus, porque o falso Cristo, quando se levantar, vai enganar, se possível, até os escolhidos. Por isso que você tem que estar atento, que você não precisa estar só na igreja, você tem que ser a igreja que Cristo deseja nesses dias. E ser a igreja não é só aqui dentro, é lá fora. É a gente ganhar almas para Jesus, como ele disse, o irmão que estava tocando. A videira, está chegando um tempo que Deus vai começar a limpar. E aí, meu irmão, você precisa entender isso, que é necessário gerar frutos. Talvez nós estamos chegando no meio do ano. Quantas vidas você ganhou para Jesus? Quantas vidas? Porque você acha que que o pastor construiu essa casa para quê? Para dizer na internet, para os lugares, nós temos uma igreja. Não, é porque esse lugar precisa ser povoado por um povo que vai morar lá no céu. Um povo que não vive só de pão, ou só de carne, ou só de coisas materiais, mas um povo que tem um entendimento, que mais importa, você está entendendo? É ter a salvação, a vida eterna. Porque como eu te disse, talvez uma igreja muito grande, cheio de movimento, sabe, acontecendo um monte de coisas, mas não é uma igreja profética, porque a igreja profética, ela traz transformação para a região, para a localidade, para onde ela está. Eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui não tinha nem parede. É igual aquela música, era uma casa muito engraçada. Não tinha parede, não tinha nada. E o Marcos Paulo falou assim: varão. E quem conhece o Marcos Paulo sabe que é um cara animado demais. É aqui que nós vamos construir a igreja. Eu, que bênção. Glória a Deus, meu irmão, na tua fé. Isso há muitos anos atrás. Eu preguei quando era lá na lojinha. Quem lembra disso? Lá na avenida, lá atrás. Talvez tem gente que nem está mais aqui, porque é assim mesmo, a igreja é assim, vai mudando, sabe? E é assim, não tem problema. Quem não quer, meu irmão, vai embora mesmo. Quem não quer compromisso, quem não quer responsabilidade, porque Deus quer usar pessoas nesse lugar. E Ele quer usar você, varão. Ele quer usar você, mulher, para influenciar outras mulheres. Por isso a gente não pode ser igual aquele mordomo que pegou o talento, guardou, porque ficou com medo, porque os dias estão, ninguém sabe o dia nem a hora, mas ele virá. Agenda da igreja. Olá pessoal, boa tarde, eu sou a Cristiane de Ramá Xerém. Gostaria de estar convidando vocês para poderem estar participando das nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Curta, compartilhe e o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece em nossa comunidade. Vou começar com a agenda da igreja. Amanhã, às 8 horas da manhã, teremos a nossa consagração e logo após o de jejum com os irmãos. Às 17 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Chame um amigo, um familiar, venha participar conosco. Será uma bênção e acrescentará muito para o nosso espírito. Na terça-feira teremos nossas células. A do pastor Marcos Paulo e Priscila será na casa deles. A da Camila e Rafael será também na casa deles, onde estaremos festejando, vamos dizer assim, comemorando e agradecendo ao Senhor o aniversário da Camila. Ela é uma bênção em nossas vidas. Estaremos junto com ela, louvando e agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida que ela está completando. A célula do Nivaldo e Priscila será na casa deles. Se você tem vontade de estar participando de alguma célula, procure um deles na igreja, entre em contato com algum irmão também e venha fazer parte da nossa comunidade Ramá Xerém. Você vai ver como você vai se sentir feliz
e abençoado, estando mais próximo de Deus. Na quarta-feira, teremos nosso discipulado na igreja às 19 horas. Não perca, é sempre bom a gente estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Às 19 horas na nossa igreja. Na quinta-feira teremos o ensaio de louvor e dança às 19 horas. Se você tiver vontade de participar de algum destes ministérios, pode estar procurando a Priscilinha do louvor, a esposa do Nivaldo. O ministério de dança também é com a pastora Priscila. Procure ela se você tem vontade de fazer parte. Na sexta-feira teremos nossa oração com a irmã Almerindo e o irmão Aloísio, na intercessão. Chame um conhecido, um familiar, alguém que esteja precisando de orações. O nosso evento, que será no dia 9 de julho, o encontro de homens. Chame um conhecido, um amigo, venha participar. Teremos a participação de Wellington Cardoso e mais um neurocientista também, fazendo parte, palestrando. Participe. Será às 16 horas no dia 9 de julho. Não esqueça, coloque na agenda. Você também que está aí ligadinho, não esqueça, nas nossas redes sociais, curta, compartilhe e não esqueça do sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Até breve. Testemunho. Olá, gente, tudo bem? Nós estamos aqui com a dona Filomena, seu Jorgeli. Ela é a mãe do nosso irmão Vini e ele padrasto. Dona Filomena, como que a senhora conheceu o seu Jorgeli? Eu, Jorgeli, eu trabalhava trocadora e vivia sozinha com os 3 filhos. Uhum. Então, o que acontece? Ele trabalhava lá também, mas eu não tinha nenhum contato com ele. E ele era muito calmo, era muito bom, muito amigo. Passou o tempo, eu saí fora, ele também saiu, não vi mais, passou muitos anos mesmo. Quando foi uma época lá, eu sozinha com meus filhos, que eu sempre tive muito amor, primeiramente a Deus, depois aos meus filhos. Aí, estou eu na casa de uma menina que foi minha filha, que é minha filhada de casamento. Uhum. Ela falou, tem um senhor assim, que deseja conviver com alguém, coitado, mas... Está procurando um relacionamento. Não consegue ninguém. Eu digo, me apresenta ele. Aí, ela me apresentou. Ela me apresentou e nós nos unimos. E graças a Deus, estamos unidos até hoje. Eu sempre falando da palavra de Deus para ele. Amém. Que o senhor sabe que a luz não combina com as trevas. Verdade. A luz não combina com as trevas. Às vezes a gente tem uma demanda, às vezes a gente tem uma reixazinha. E eu fico pensando, Jesus me perdoa, porque a luz não combina com as trevas. E eu, muito agitada com minhas netas, que não são fáceis, terminou eu me unindo a ele. Mas na esperança que ele se salve, graças a Deus. Deus está libertando ele em tudo por tudo. Ele fumava, e graças a Deus Jesus libertou do cigarro. Amém. Da bebida ele já estava liberto e Jesus conservou ele liberto da bebida. Benção. E graças a Deus, até hoje, ele já esteve doente várias vezes e eu correndo para os hospitais com ele. Mas graças a Deus, Jesus está libertando de tudo, em nome de Jesus. Eu creio que ele ainda vai para a igreja louvar e bendizer o nome de Jesus. Amém. Ele disse que agora que Deus está levantando ele, levantando a saúde dele, ele vai caminhar conosco. Vai, em nome de Jesus. Amém. Está aqui o testemunho vivo do que Jesus está fazendo nessa família, né? Seu Jorgeli, ele está se recuperando de uma enfermidade. A gente começou a orar, clamando a Deus para que Deus efetuasse uma cura milagrosa nele ou usasse a vida dos médicos, né? Como que começou essa saga? O senhor descobriu como que estava doente? Como foi isso, seu Jorgeli? Isso aí eu comecei a passar mal e parar no hospital.
Aí lá descobriram, bateram um monte de ressonância, e descobriram que eu estava com água na barriga, a barriga d'água, e problema na vesícula. Vesícula e barriga d'água, né? É. Aí ele estava falando para mim, gente, que já teve dias de ele extrair 6 litros de água da Sim. barriga. E eu lembro que quando eu cheguei aqui, a barriga estava grandona. Né? Estava estufada mesmo. É a segunda vez que o pastor teve aqui, foi um milagre, porque foi primeiramente Deus, depois ele foi que me salvou. Eu estava ruim. Tava ruim naquele dia, né? Eu cheguei, ele estava muito debilitado, deitado na cama, pálido, branco. Ruim mesmo. E clamamos a Deus. Aí cheguei aqui hoje, eu já tô aqui maravilhado, porque praticamente é uma semana depois. Tá tudo desinchado, ele está corado, né? Inchou, a perna tá desse A tamanho. perna tava muito inchada. Tudo inchado. É. Assim, seu Jorgeli, o senhor tá vendo Deus operar e agir. Aí o senhor me disse uma coisa que me encheu de alegria, porque a Bíblia conta uma parábola de 10 leprosos que estavam doentes e receberam a vitória da parte de Deus. Mas apenas um retornou para agradecer a Deus. Hoje nós já louvamos aqui, te agradeço, mas o seu Jorgeli disse para mim uma coisa muito importante. Ele disse assim, olha, eu vou ficar bom e eu vou lá na igreja, vou firmar com vocês, vou caminhar com vocês, né, varão? Prometi, vou. Amém. Prometi, vou firmar lá. E esse não é de qualquer um, não. Ele falou assim, eu tenho uma Kombi que eu quero servir o Senhor, vou carregar os irmãos na Kombi, né, seu Vou carregar, vou, Senhor. Quero que eu vou. Gás aí é barato, isso aí. Amém. Não gasta nada, não. O senhor tá quantos anos agora, Jorgeli? Eu com 69. 69 anos. 69. 69. E a dona Filomena? 89. 89? 80? 79. 79, né? O senhor tá com 69 e ela 79. 10 anos de diferença, né? Que bênção. Tá aqui um casal aqui de Xerém. Um casal que nós aprendemos a amar, respeitar. Tô com um carinho muito grande. Seu Jorgeli é uma pessoa muito especial de Deus. E a gente tá aqui em célula, aqui conversando e já compartilhamos a palavra, oramos. E estamos comprometidos para poder ajudá-los a ficar firmes no Senhor e ganharmos ao trabalho. A gente vai trabalhar muito para Jesus ainda, né, seu Jorgeli? Amém. E ela é batizada com o Espírito Santo, né? Tava aqui, ó, a gente orando e falando mistério e o fogo caiu, uma benção. O céu ficou pertinho. Bom, seu Jorgeli, o que o senhor falaria para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo? Pode olhar para eles e falar. Eu tive uma cura muito boa. Depois que eu conheci esse pastor, tudo mudou para mim. Sarei rápido. Mas é Jesus, né? Jesus está operando. Primeiro Jesus, depois o pastor. Mas sarei rápido. Rapidinho, eu estou recuperando bem mesmo. Amém. O que a senhora falaria para o pessoal que está em casa aí, nos assistindo agora? Que aceita Jesus como um eterno e bom Salvador, porque eu não me arrependo, eu já subi morro e desci morro louvando a Deus e falando da palavra de Deus, mas eu subi aqueles morros ali falando da palavra de Deus. Ia o pastor Antônio Zizino, que é um homem também muito consagrado, assim como o senhor, e o pastor, ia mais às vezes 10 irmãs. Ali a gente ia lá louvando a Deus e falando da palavra de Deus. A gente chegava nas casas, batia palma. Quem podia atender, atendia. Quem não podia, não atendia, mas a gente continuava subindo o morro e falando da palavra de Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Hoje em dia eu estou aqui, se Deus me der essa vitória ainda de sair falando da palavra de Deus, eu vou sair. Desculpa. Eu vou sair porque é muito bom. É muito bom a gente falar da palavra de Deus, é muito bom a gente ser firme na palavra de Deus. Amém. Nós vamos encerrando por aqui até o nosso próximo encontro, né? Deus abençoe seu Jorgeli, a dona Filomena, que eu já aprendi a amar e respeitar. E você que está aí pode também estar junto conosco na Rua José Gervásio, número 100, em Beira Serra, Santo Antônio da Serra, aqui em Xerém, tá? É Duque de Caxias. Você é o nosso convidado especial, todos os domingos, a partir das 17 horas. E desejando conhecer um pouco mais da gente, webradioramar.com.br, não, webradioramar.com.
tá? Ou comunidaderamar.com.br, você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Espero que Deus tenha abençoado você e que o testemunho do seu Jorgeli abençoe a sua vida. Tchau, tchau, gente. Olá, gente boa, tudo bem? Prazer tê-lo aqui comigo. Estou aqui com meu brother, apóstolo Rogério, meu mano. Paz do Senhor, glória a Deus. Isso aqui é fechamento, ó. Isso é bênção na nossa vida. E aí, apóstolo, tudo em paz? Na bênção, pastor Marcos Paulo. Uma honra tremenda estar aqui com você, com o pessoal do canal aí. Glória a Deus. Privilégio estar aqui hoje, nessa noite. Legal, legal. Nós acabamos de sair do culto, foi uma bênção. Nosso culto de louvor e adoração a Deus. O apóstolo Rogério trouxe a palavra poderosa. A galera viajou, recebeu um montão de Deus. Fala pra gente como foi estar em Xerém agora. Quantos anos tinha que não vinha aqui? Eu tive aqui em Xerém, não, na verdade, acho que ano passado, na construção da igreja, né? Eu estive aqui, mas ainda estava só nas partes de finalização de acabamento, ainda não estava tendo culto ainda lá. Não tinha no local, piso, não tinha nada. Tava embolsando, acho, as paredes. Né? E aí, agora dessa vez que eu vi, já tive o privilégio de poder estar cultuando com os irmãos, ministrando uma palavra lá no local onde era um sonho, né, até um tempo atrás, né? E hoje nós já podemos ver que se concretizou. Obrigado. Chegou o cafezinho aí, ó. O cafezinho chegou pra gente, nossa para amiga, agradecer ela também. Pura. Glória a Deus. Agora, naquela ocasião que você teve, eu me lembro que você liberou uma palavra lá naquele espaço. Você lembra? Ali seria um celeiro, um lugar onde, uma casa do pão mesmo, Betlehem, e as pessoas iam ser atraídas para aquele lugar. E hoje a gente, ao estar lá, a gente viu que a igreja já tem um número expressivo de pessoas. E você começaram... falou, teve uma palavra que você disse assim, nós vamos orar para que liberar uma palavra para que essa igreja tenha relevância. Isso aí. Nesse bairro, na cidade, né, nessa localidade. Cidade, né? E é o que está acontecendo, né? Deus tem nos abençoado muito aqui. Aleluia. Então eu vejo se cumprindo aquela palavra que foi profética naquela ocasião. Amém. E agora nós estamos vivendo, estamos debaixo dessa palavra profética, Amém. Tendo relevância naquela localidade, com aqueles irmãos que estão ali. Alguns irmãos que de fato estão tendo suas vidas reconstruídas. Estávamos conversando, né, com alguns irmãos, irmãs que estão com suas vidas sendo reconstruídas também. Aquela palavra foi de Deus, né? A gente hoje a gente presenciou, né, lá a ida de um casal indo até para a Europa e tal. E tudo isso acredito que é um cumprimento de uma palavra profética, né? Eu creio. Um lugar que vai ser relevante, que já está fazendo diferença. É o segundo casal, porque o primeiro já foi, né? Então, e uma igreja que está fazendo, sabe, a diferença na vida das pessoas. Porque não basta só termos um lugar onde nos reunimos e adoramos Deus junto, mas é um lugar onde, na verdade, precisa ser um lugar de cura, de transformação, de restauração, de restituição. E a Igreja de Comunidade Ramá de Xerém está claramente exercendo esse papel dela, né, dentro do reino, ali naquela localidade. Eu glorifico a Deus por isso. E hoje foi uma noite memorável. Eu creio que está escrito já até no livro de Crônicas, já, entendeu? Lá no céu, essa noite de hoje, né? Agora também eu creio, apóstolo, que nós estamos numa construção, uma história que está sendo escrita. O livro dos Atos dos Apóstolos continua sendo escrito, porque tem muitas coisas ainda para melhorar, muitas coisas para se ajustar. Estamos formando discípulos. É bem trabalhoso. A casa de Deus é bem trabalhoso. Agora, você hoje, na hora da pregação, na ministração, você falou uma coisa interessante. Você estava falando a respeito do propósito. Nós não estamos só para comer, beber, para ir ali, para passear. Nós estamos cumprindo o propósito, não é isso? Isso mesmo. Na verdade, Deus nos chama como uma igreja profética. Como eu até disse, que a igreja profética ela tem o papel de inserir na sociedade um estilo de vida diferente da religião. Porque a religião hoje ela tem esse papel de transformar o cristão em um estereótipo de uma pessoa, de um formato, né?
de ela parecer com crente. E, na verdade, nós somos os pequenos cristos manifestados na terra, que tem o papel de trazer mudança através do nosso testemunho de vida, sabe? Para que a sociedade, para que os nossos vizinhos, para que os nossos amigos possam ver diferença em nós, e através dessa diferença, sabe, que eles veem em nós, serem atraídos também para o reino. A gente fica muito feliz com tudo que Deus está fazendo, um povo, sabe, que está ali crendo nas promessas, crendo nas palavras, dando lugar a Deus e buscando, como o irmão disse que ele estava dizendo, né, sobre a árvore que dá fruto, aquela que ele limpa para dar mais fruto ainda, que nós sejamos essa árvore aí, e para que Deus mude nossas histórias, porque como foi ministrado nessa noite, né, eu falei sobre um dia, nem a hora ninguém sabe, mas os sinais são evidentes, que está muito próximo. Então precisamos entender, né, céus e terra se alinhando para cumprir o propósito. Qual que é o propósito? Você não veio à terra apenas para viver, casar, ter uma família, mas Deus te chamou numa missão. Você está entendendo? E essa missão é de ir e propagar o evangelho e fazer discípulo. Esse é o papel de ser cristão. É você ser transformado para transformar outros também. Então eu creio nesse tempo, sabe, que a igreja está se manifestando como uma igreja profética, não como uma igreja patética, que vive de eventos, que vive de, sabe, de congressos, de coisas que muitas vezes são festas e congressos que às vezes não ganha ninguém para Jesus. São festas e congressos que não têm o papel de fazer festa no céu. Para que haja festa no céu, a Bíblia diz que precisa que um pecador apenas se arrependa. E estão todas as coisas que talvez estamos fazendo com casais, com jovens, com homens, ele tem que ter o papel de trazer outras pessoas também que ainda não estão inseridos nesse convívio, sabe, que nós temos de igreja, de reino, para que eles também sejam alcançados. Amém? Amém. Uma outra palavra que foi poderosa hoje também, sendo ministrado, o pastor Rogério estava falando assim, olha, nós ganhamos, consolidamos, discipulamos e enviamos. Então, dentro desse trabalho, uma coisa tremenda, você ministrando, falando aquilo ali, falou assim, se você não quiser, beleza, pode ir embora. Mas os que quiserem serão ganhos, consolidados, discipulados e enviados. Agora o problema também é que às vezes nós líderes a gente confunde as coisas, né? A gente quer enviar quem não está preparado, quem não está consolidado. Precisa passar pelas etapas e os passos. Porque quem pula etapa na vida leva tapa. Não tem como, sabe? Pulou etapa, vai levar tapa. Então às vezes também a gente quer que as coisas sejam da nossa forma, e nós como pastores nós temos a ansiedade de ver a obra crescer rápido, e às vezes a gente pula algumas etapas, e depois a gente acaba gerando líderes infiéis, desleais, descontentes, com uma visão crítica, sabe, ministerial. Verdade. E nós, erro nosso às vezes, porque nós precisamos seguir um critério de passos aonde as pessoas vão entrar na igreja, fazer parte da igreja, porque hoje, como eu dizia ao Marco, hoje, pelo menos a minha igreja em São Paulo, ela tem mais o papel de evangelizar quem já foi evangelizado do que evangelizar quem nunca foi evangelizado. Eles são fácil, muito fácil, mas hoje o mais difícil é você desconstruir, sabe, aquilo que foi construído da forma errada na vida das pessoas, que é a religião. Verdade. Hoje, muitas pessoas frustradas, muitas pessoas decepcionadas, muitas pessoas aflitas, chegam na igreja doente, porque não entendeu o propósito, porque não foram discipulados, porque não foram cuidados. Então, isso é um trabalho fundamental, principalmente que nós, pastores, temos que ter com as ovelhas, esses que nos procuram, que estão conosco.
Bom, estamos chegando na reta final. Nesse nosso bate-papo aqui, que a gente chama de RamaCast, sempre tem um momento de perguntas e respostas. Vou perguntar, tu responde sem pensar, para ser o mais espontâneo possível. Fechou? Fechou? Fechou. Vamos lá? Bora. O que representa para você, apóstolo Rogério? Deus. Tudo na vida. Sem ele, não podemos fazer nada. Família. A base. Deus começou o plano com a família. Filhos. Herança. Igreja. Minha vida também. Faz parte. E tem que ser a dos discípulos também. Eu ia falar agora, discípulo. Discípulo tem que acompanhar o líder. Discipulador. Tem que ter a mesma visão do líder. Eternidade. Está bem próximo. Um desafio. Cada vez tentar ser um homem segundo o coração de Deus. Propósito. Acredito que viver à vontade do Pai. E para encerrar, o que você falaria para as pessoas que estão nos acompanhando e deixando também esse grande abraço a todos aí que nos acompanham pelo RamaCast, aqui da comunidade Ramá de Xerém, e todos que já nos acompanham há algum tempo. O que você falaria para essa galera aí? Não perca tempo, porque eis que é chegada a hora. Mas não podemos mais cochear em dois pensamentos, como a gente ministrou nessa noite, né? A Terra está numa velocidade extraordinária, girando em torno do eixo do Sol, né? E os dias estão mais curtos. Por isso, nós não podemos desperdiçar as oportunidades que são nos dadas a cada dia, a cada tempo, para poder falar do amor de Deus. Não é fanatismo, não é você ser bitolado, mas, meu irmão, todo papo que começa de um jeito, cabe Jesus também no meio dessa conversa. Glória a Deus, meu mano. Valeu. Muito obrigado, foi show. Também, agradeço. Estaremos juntos aí em breve lá em São Paulo também, na Ramá lá Itaquera, né? Vai ser bênção. Vai ser bênção. Muito bom. Bom, gente, você que deseja nos conhecer, estamos na rua José Gervaso, número 100, aqui em Beira Serra, Santo Antônio da Serra, Beira Serra, em Xerém. Nossos encontros todos os domingos às 17 horas e quarta-feira às 19 horas. Você é o nosso convidado especial. Deus com certeza tem uma grande bênção para fazer na sua vida e na sua família. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se
a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Ele é Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, onde deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Que amor ousado, tão impressionante, que insiste em me amar. Não posso
merecê-lo, pois foi alto o preço que cê teve que pagar. Jesus, quero amar como você me amou e me entregar como se entregou. Quanto mais eu te conheço, mais percebo o quão falho eu sou. Mas não há nada, não, que possa nos separar. Aquilo que Cristo fez, ninguém pode apagar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite,
transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Visite a comunidade Hamad Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.